se vê, né? Eu vou levantar um pouco para receber também a nossa próxima convidada. A gente se vê, professor Serrano, e eu acho isso muito preocupante, né? A gente se vê cercado pelo crime. O criminoso que vende botijão de gás, né, nas comunidades, as pessoas refém a isso, você é assaltado. Aí você vê o crime também relacionado ao mercado financeiro. A manchete principal do UOL fala que o Banco Master recebeu bilhões de reais de um fundo suspeito de elo com o PCC, né, uma das maiores facções do Brasil. E que está em todos os lugares, como a gente já trouxe aqui em inúmeras reportagens, né? Da política, em todos os lugares está, né? Bom, quem traz os detalhes sobre isso, vamos entender qual é a ligação do PCC com o Banco Master, se tem, se não tem. É a Amanda Rossi que assina essa reportagem com o Matheus Coutinho, que já está conosco aqui ao vivo no nosso All News. Olá, Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Oi, bom dia, Fabiola. Explica pra gente qual é o elo aí que existe, qual é a ligação, é possível dizer que o Banco Master está envolvido com o PCC? Queria que você explicasse isso para a nossa audiência. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no UOL. A gente mostra hoje na reportagem um possível elo entre as operações Carbono Oculto e a Operação Compliance Zero. Lembrando, né, a Operação Carbono Oculto é a operação que investiga o uso do Sistema Financeiro Nacional para lavar dinheiro do PCC. A gente descobriu que um dos principais fundos de investimento que são investigados na Operação Carbono Oculto, chamado de RANS 95, é um fundo da REAG, que também é investigada pela operação. Ele abrigou, além de negócios suspeitos de envolvimento com o PCC, investimentos no Banco Master e também em outros negócios do Daniel Vorcaro, que era o presidente do Banco Master e que foi preso na Operação Compliance Zero. Então, a gente tem um mesmo fundo de investimento investigado pela Carbono Oculto, fazendo grandes aportes nos negócios do Daniel Vorcaro, incluindo o Banco Master. Então, a gente identificou 4 linhas principais de investimento nesse fundo. Esse é um fundo, Fabiola, gigantesco, é um fundo de 35 milhões de reais, e apesar desse volume de recursos, ele era um fundo que não vinha sendo monitorado pelas autoridades brasileiras. Ele não enviava dados para a Receita Federal, já fazia alguns anos, ele também não tinha auditorias que são obrigatórias, segundo a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, ele já não tinha auditorias desde 2021, e essa auditoria de 2021 já apontava problemas. Ela foi uma auditoria em que os auditores responsáveis se abstiveram. Significa, basicamente, eles disseram, olha, a gente não tem condições de se manifestar sobre os recursos, né, as demonstrações financeiras desse fundo, com base nas informações que a gente recebeu. E a gente tem esse fundo, então, bilionário da REAG, sendo utilizado para fazer investimentos tanto em empresas que, segundo a Carbono Oculto, lavavam dinheiro para o PCC, quanto nos negócios do Vorcaro. E a gente identificou 4 linhas principais de investimentos desse fundo, né, do nome dele, de novo, é RANS 95, no Banco Master e nos negócios do Vorcaro. A gente identificou, em primeiro lugar, o uso desse fundo para adquirir os CDBs do Banco Master e outros títulos do Banco Master. E também para investir em empresas que a gente identificou que tem conexão com o Daniel Vorcaro. Uma delas, inclusive, é a empresa que é dona da mansão onde o Daniel Vorcaro vivia em Brasília, um dos imóveis mais caros de Brasília, que foi adquirido por 36 milhões de reais. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer em relação a esse mecanismo de estrutura financeira usando os fundos de investimento, que tanto no caso da Carbono Oculto, né, que identificou a conexão com pessoas que supostamente seriam do PCC, quanto esses investimentos nos negócios do Banco Master e do Daniel Vorcaro, que esses investimentos eles são feitos de um jeito, estruturados de um jeito que é muito difícil de você rastrear quem é o beneficiário final do recurso. Isso não só a gente, Fabiola, não só os jornalistas que se baseiam na informação pública, mas também as próprias autoridades, como a própria Receita Federal. Então, o que você tem, geralmente, é uma série de investimentos de fundos em cascata, em que um fundo investe em outro fundo, que investe em outro fundo, que investe em outro fundo, e às vezes lá no final você tem
uma sociedade anônima fechada e você não consegue, você tem muita dificuldade de identificar quem é o beneficiário desse dinheiro. Isso aconteceu tanto nas operações que esse fundo supostamente alocou recursos bilionários nos negócios do Daniel Porcaro, incluindo o Banco Master, como também nos negócios suspeitos de ligação com o PCC. Ô, Amanda, vocês procuraram, né, os advogados de defesa daí dos nomes citados. Alguém já respondeu ou não? Acho que todo mundo foi muito envolvido na operação Compliance Zero, foi tomado muito de surpresa, os advogados ainda estão se estruturando para responder as informações. Então, em relação especificamente a esses investimentos feitos por esse fundo nos negócios do Daniel Porcaro, a gente não teve resposta. Eles responderam apenas em relação às prisões, né? Dizendo que estão acompanhando e que vão prestar as informações devidas para as autoridades. E a gente, né, não ouviu só o Daniel Porcaro, mas a gente ouviu outras pessoas relacionadas a ele e que também estão ligadas a esses negócios, né? Tem o caso, por exemplo, de um ex-cunhado do Daniel Porcaro que está ligado a essa empresa que é a dona da mansão onde ele mora, uma empresa que tem um capital bilionário também, mas a gente não consegue saber qual que é o ramo de atividade dela, né? É uma empresa que ela tem até um site, mas você entra no site e só tem o logotipo da empresa e era vinculado a um cunhado do Porcaro. Então, todo mundo ainda está respondendo mais relacionado à prisão em relação a carbono, em relação a compliance zero, desculpa, Fabiola. Agora, a REAG, já que é a gestora desse fundo bilionário de 35 bilhões de dólares, que está envolvido, então, tanto na Carbono Oculto como em relação aos negócios do Porcaro, ela não se manifestou em relação a mais essa frente. Eu vou aproveitar, Fabiola, tem um outro gancho de um negócio também do Porcaro nesses fundos, que envolve uma outra área, né? O Daniel Porcaro ele fez um investimento no clube dele de futebol, que é o Atlético Mineiro Galo. E para fazer o investimento no Galo, ele também utilizou essa estrutura de fundos em cascata, que está, de novo, no guarda-chuva desse grande fundo que é investigado na Carbono Oculto, que é o Ramos 95. Então, você tem várias frentes de negócio do Porcaro, desde da sociedade anônima fechada, que é dona da mansão onde ele vive em Brasília, até o investimento no time de futebol dele, até os CDBs do Banco Master, outros títulos do Banco Master, outra sociedade anônima fechada que está vinculada a ele, segundo documentos que a gente acessou da junta comercial, vários negócios utilizando esse fundo de investimento investigado pela Carbono Oculto. Obrigada, Amanda Rossi. Parabéns pela reportagem. Reportagem completa na nossa página, uma das mais lidas desde o início da manhã. Até, querida. Bom trabalho para você. Obrigada, Fabiola. Bom dia. Aliás, eu estava até conversando hoje aqui também nos bastidores do estúdio com o Mauro César Pereira, que é colunista aqui do UOL de Esporte. E ele falava, estão falando pouco, mas essa questão aí, um time de futebol, ele também é dono de um time de futebol, teve esse investimento. Vamos lá, o assunto é amplo, né? A gente está com um jurista aqui conosco, Pedro Serrano. O assunto é amplo, Banco Master, e aí começam a haver ligação aqui, a ligação com a política, e pode ter algum tipo de ligação, receber investimentos de um fundo que é suspeito de ter com crime organizado. Ele é preso no aeroporto indo viajar, e aí diz, não, eu ia fechar negócio, a polícia diz, não, suspeita de fuga. Qual a gravidade desse caso do Banco Master do ponto de vista jurídico e que tipo de encrenca ele vai ter que enfrentar aí na justiça, na sua análise, Pedro? Primeiro que muito boa a reportagem de vocês, impressiona um pouco. Eu já tinha visto antes matérias de vocês mesmos falando dessa relação, desse fundo, mas nada tão detalhado, né? E a fala da repórter, ela mostra para nós o seguinte, eu só relacionando esse assunto com o assunto anterior que nós estávamos tratando. Veja a imperfeição dessa lei. Uma lei que realmente buscasse combater a organização criminosa e o crime organizado, ela teria que tratar do problema do capital. O crime organizado hoje em dia não é mais só o sujeito de bermuda e camiseta na favela, no morro, né? O crime organizado hoje tem gente de terno, que vive na Faria Lima, que anda de jatinho, né? Quer dizer, é gente que... Porque há uma grande produção de capital nessa atividade criminosa que precisa ser, vamos dizer, precisa ser lavada, precisa ser reposta no mercado, né? Quer dizer, não é o sujeito... O crime organizado não é mais só o sujeito que vende a droga, que extorque a população por causa de TV
sindicato, etc. e tal, né? O crime organizado hoje é gente que lava dinheiro, que dá viabilidade para esse capital voltar ao mercado, né? Os Investe. criminosos usufruírem, né? Então, esse tipo não há eficácia na atividade disciplinar que o Estado tem que ter em relação ao crime, né? E precisa haver, como eu falei isso anteriormente, é uma parte da política pública que deveria ser adotada. Não há eficácia se não se combater essa lavagem de dinheiro. Aliás, esse é a espinha dorsal para mim, é o centro nervoso, né, do que precisa. E esse capital, veja, nós hoje em dia, Fábio, nós somos acompanhados. Se eu sair da minha casa, desde o elevador, eu vou daqui até a PUC, que é onde eu leciono. Eu saio daqui, do elevador até eu chegar à universidade, eu sou acompanhado por câmeras. A minha vida é acompanhada, a vida de vocês é acompanhada. A gente está falando de um lado de um celular, fala bem de uma camisa, daqui a pouco aparece propaganda da camisa no celular. Quer dizer, os seres humanos são acompanhados. Não há motivo nenhum para não querer se acompanhar o capital, né? Nós precisamos ter regras, por exemplo, que impeçam, que deem rastreabilidade para o caminho do capital, né? Follow the money, quer dizer, nós precisamos ter mecanismos para seguir o dinheiro. Essa lei antifacção nem trata desse assunto, não está preocupada com isso, né? Então, o capital não pode ter tanta liberdade numa sociedade que acompanha tanto os seres humanos, né? É necessário que ele seja acompanhado para a gente ter condição. Então, mecanismos de rastreabilidade, transparência são essenciais. Eu acho que a melhor lição que a gente pode tirar desse caso não é só punir os responsáveis, etc. É a gente criar mecanismos jurídicos e institucionais para que isso não ocorra novamente. Imagine você ter um fundo que é feito em cascatas de fundos, termina numa sociedade anônima fechada, só para explicar para as pessoas, é um mecanismo de organização de empresa que você não sabe exatamente, você não tem muito acesso, então, quer dizer, você não consegue identificar o beneficiário final. Isso é ausência de rastreabilidade. Isso é grave no sistema financeiro, né? Isso mostra como. E vou dizer, um sistema que permite isso é sinal que o problema não termina no Daniel Vorcaro. Esse problema de relação entre crime organizado e sistema financeiro precisa ser investigado com rigor no país. Se a gente quer realmente, para valer, enfrentar o crime organizado, o primeiro que nós temos que fazer é isso, né? Sendo bem claro aqui, né? Quer dizer, temos que estabelecer, mais do que tudo, regras de rastreabilidade do capital investido no mercado financeiro. Então, isso eu acho que é algo essencial. Agora, com relação ao caso do Daniel Vrocaro, ele não está preso por conta dos eventuais ilícitos que ele cometeu. Esses ilícitos estão sendo investigados, ele vai ter direito de defesa, não há ainda nenhuma declaração de culpabilidade dele. Ele está preso porque a Polícia Federal encontrou, vamos dizer, suspeitas de que ele estivesse se evadindo. Primeiro porque ele estava mesmo pegando um jatinho para o exterior. Depois eu vi na UOL mesmo hoje que uma matéria de que a namorada dele estaria saindo de Miami num jatinho dele também para encontrá-lo. Quer dizer, se era um assunto de negócios, tudo bem, às vezes você vai fazer negócio e leva a namorada. Precisa explicar bem isso aí, né? Vamos aguardar a defesa, obviamente, mas em princípio a Polícia Federal tinha sim motivos para poder aprisioná-lo. Um sujeito que estava já enredado numa investigação tão profunda como ele estava, querer sair num jatinho para o exterior é correr um certo risco. E ele devia, como é um homem consciente, devia ter consciência, deve ter consciência disso. Então, a Polícia Federal, na dúvida, eu creio, foi lá, obteve uma ordem judicial, prendeu, né? Porque uma das razões muito claras para a prisão preventiva é quando o sujeito tenta se evadir vamos dizer, da sanção penal, da persecução penal, né? Quando ele tenta a fuga, vamos dizer assim, de uma forma simples, né? Então, a razão para prendê-lo há, né? Agora só vamos ter que acompanhar os próximos dias se ela subsiste. A defesa vai apresentar suas razões, ela nega que ele estivesse fugindo, vamos ver se há consistência na defesa. Por enquanto, está tudo dentro de acordo com as 4 linhas da Constituição, como se costuma falar no Brasil ultimamente.